Você vai assistir agora na TV Luso Brasileira Porto Alegre, Boletim Informativo, trazendo o que é destaque nos eventos sociais e culturais. O jornalista, escritor e apresentador do programa Conhecendo Melhor da TV Luso Brasileira Porto Alegre, César Miranda, lançou na última sexta-feira, dia 23 de agosto, o seu 11º livro, intitulado Cezão Miranda, uma luta contra o alcoolismo. Nós vencemos. Segundo o escritor, o livro não tem o intuito de curar ninguém que ainda neste momento é um alcoólatra como ele foi. O livro é um relato do alcoolismo durante os momentos da sua vida. Confira agora. Imagens do evento de lançamento do livro, depoimento de familiares e uma entrevista com o autor e escritor César Miranda. Conosco, Cezão Miranda, autor do livro Nós Vencemos, que no momento está sendo apresentado. Cezão Miranda, aqui nos encontramos para um bate-papo, não é? Ligeiro e bonito. Por que este nome Cezão Miranda? Cezão, talvez, vamos dizer assim, de 2011 para cá, quando eu comecei a escrever, por uma experiência nova, eu decidi adotar o nome de Cezão Miranda, né? Que não passa o quê de um aumentativo do meu primeiro nome, César. Isto é, foi você que se autobatizou, não é? E pronto, é o segundo batismo, Cezão Miranda. Nem teve padrinho nem madrinha. Sim, mas você acaba de lançar um livro, Nós Vencemos. Diga-nos alguma coisa, por que escreveu este livro? Esse livro, ele realmente, após as edições de outros livros, que já eram 10, esse livro sempre esteve numa pauta destacada para ser lançado. E como eu acredito que as coisas devam ocorrer sempre nas datas certas, né? Elas têm a hora certa para acontecer. E eu creio que é um momento propício, porque eu já trago um pouco da experiência dos livros anteriores. Eu tinha muita cobrança também de muitos amigos, de muitos familiares. Por que eu não havia escrito esse livro ainda, sendo ele um livro de importância, como ele é, porque ele vai relatar a minha passagem, então, de convivência com o alcoolismo. E ele, como eu disse agora há pouco, ele chega no momento certo, né, bem embasado, um livro simples, uma leitura bem leve, que talvez sirva, inclusive, de ajuda para algumas pessoas, para algumas famílias que estejam passando no momento, né, o que eu já passei. Acho que é um livro que deverá ter uma boa aceitação e é um livro maduro, vamos dizer assim. E eu pergunto, é um livro que tem fins terapêuticos ou apenas informativo? Terapêuticos é assim aconselhável a pessoas que queiram superar o alcoolismo, leiam o seu livro, ou apenas informativo, informa os atos e factos que você realizou para superar este facto? Não, eu diria que o livro, apesar de ser uma autobiografia, ele traz a trajetória de quando eu comecei então com a bebida e quando terminei. E ele dá assim, como eu não me sinto um conselheiro, não me sinto um médico, né? Estou apenas relatando uma experiência amarga que eu passei, ele dá diretamente algumas dicas para as pessoas, então, começarem a se antenar e abrir o olho com o que pode se transformar a bebida. Ele não tem intenção de curar ninguém.
Bem, não é intenção de curar, mas às vezes o modo como descreve ou apresenta a trajetória da superação do alcoolismo, ele pode ter fins, dar bons conselhos, boas informações, e isto ajudará outras pessoas a superar. Mas, segundo você diz, ele é informativo e muito autobiográfico. E você agora escreveu o livro e daqui para a frente vai continuar cultivando este género, digamos, literário, ou isto é apenas passageiro? Não, vamos ver o que acontece, né? Porque meus temas, eles são bastante variados por enquanto. Eu talvez não tenha entrado numa linha especial, vamos dizer assim, de determinados assuntos. Mas eu gosto muito de explorar o tema histórico. Tanto que eu tenho vários livros ali, histórias do bairro, histórias do mercado público, e os outros é uma variação. Mas, claro, todo sonho de quem escreve, e não é nada, já são 11 livros editados. Então a gente se julga que tem alguma experiência. 11 livros é muita coisa, portanto isto é mais um livro do César Miranda como autor e escritor. Não quer figurar então como terapeuta, mas como escritor basta, e eu bastante, porque você já escreveu muitos outros livros, também com essa intenção, os livros sobre o bairro Menino Deus, os livros, não sei se já escreveu algum sobre essa tal Baião, que é essa aldeola de Portugal, que você acha que é o Império de Portugal. Bem, mas diga bem, outros livros podem estar na fila de escrever, estará outro no género ou não? Já tem livros programados para o ano que vem, mas assim, eu gosto sempre de estar lendo alguma coisa. E talvez o sonho de quem escreve é escrever um livro de talvez algumas 300 a 500 páginas. Um romance, enfim, uma trama. Eu gostaria de partir para esse lado. Ainda bem que você tem imaginação suficiente para criar. Ainda bem que você não pensa em escrever os novos Lusíadas. Mas vamos lá, quem sabe lá, não é? Portanto, nós agradecemos muito ao César Miranda estas boas palavras. E agora nós vamos convidar uma pessoa que também acho que vai ter boas notícias para nos dar, que é o seu tio. E a palavra agora vai ser dada a José Pinto Miranda. Pinto Miranda, diga alguma coisa de si e depois do César e depois também do livro que você, se não leu, vai ler com todo o cuidado. É um prazer em falar com o doutor aqui. Eu sou filho do César, foi uma pessoa que meu irmão casou com a minha cunhada, que é a mãe dele, que faleceu, uma senhora maravilhosa. Eu sou o mais novo da turma de Portugal, dos filhos do meu pai. Nós fomos 12 irmãos, temos 2 irmãs em Portugal e eu sou mais novo. E o meu irmão, o pai do César, Joaquim Pinto Miranda, era um dos mais velhos do meu pai também e nos deixou há muitos anos. Fomos criados, eu vim em Baião, no Golve, e vim para o Brasil em 54. Cheguei aqui no tempo de Getúlio Vargas. Quando Getúlio morreu, eu aí fui trabalhar de arquitetura na parte de pão, aqui em Porto Alegre, na padaria Santa Cruz, que era do meu sogro do meu irmão, do Alberto. E fui aqui, para mim foi uma maravilha aqui em Porto Alegre. Tivemos no Pão de Açúcar 42 anos. Nós, o pai do César, abrimos lá às 5 horas da manhã. Era uma maravilha quando fui para o mercado público, uma maravilha aqui no mercado público, até hoje é uma maravilha aquilo lá. E estamos aí com o César agora, no livro do César, largando todos os anos, faz o lançamento do livro dele. E é um prazer, e para mim é um prazer muito grande em estar aqui e levar um livro dele, porque para a minha família é uma maravilha. Como viram, um bom depoimento. Portanto, você e o tio, você que é tio do César,
trabalhou com o pai dele no mercado, mas você já tinha pensado que viria um descendente que ia escrever sobre o mercado e que queria escrever livros como este, que iam falar de vocês todos? Sabia ou não sabia? E se não sabia, sabe agora, e tenho o livro na mão, que é para ler e dizer ao autor que escreveu muito bem e que merece elogio. Já não é o primeiro livro, quantos livros já escreveu? E 11º. Já o 11º, já, e sempre maravilhoso. Para mim foi uma maravilha isso aqui. Da minha parte, eu só queria ressaltar que o Miranda é um dos tios mais queridos, não desmerecendo nenhum deles. Mas assim, o Miranda, quando eu fui trabalhar na padaria, muitas vezes segurava a minha barra lá de manhã, que às vezes eu chegava meio atropelado dos olhos. E o Miranda sempre me entendeu, sempre me deu apoio. Foi uma das pessoas que influenciou bastante. Eu acho que até eu contar essa história sobre o alcoolismo. Portanto, agradecemos as palavras de José Pinto e Miranda, muito elogiosas, do autor do livro Nós Vencemos, que espera que os leitores sejam muitos e bastantes. Muito obrigado a todos. Portanto, temos aqui este belo grupo que vai falar sobre o autor. E então a nossa primeira pergunta vai para o jovem que se encontra à nossa direita, que se chama Adriano. Adriano, seu pai acaba de lançar um livro, não é? Já sabe que lançou já outros muitos. E agora, na sua opinião, o que acha deste ato tão importante que ele hoje está realizando? Eu acho que esse aí fecha um ciclo dele, né? Nosso, na verdade, que a gente passou por algum tempo na nossa vida e que fez a gente crescer bastante, como família, principalmente. E acho que esse lançamento desse livro, ele fecha esse ciclo e com muita alegria, graças a Deus, né? E com muita alegria, não é? Portanto, realmente o livro é importante pelo tema que descreve. Mas temos agora outra pessoa importante que nos vai dizer, e nós vamos fazer uma pergunta pertinente. Você que conviveu como cara metade do autor, não era assim? Antes e depois do alcoolismo, e talvez já antes, quando cada um tinha a sua vida. E você vai nos dar um depoimento sobre o que era a vida do César Miranda, ou a vida com ele, antes do alcoolismo e depois do alcoolismo. Como foi essa convivência? Bom, o alcoolismo veio assim, em função até das companhias, do ambiente de trabalho, né? Que ele saía muito cedo pela manhã, porque ele tinha padaria, né? E dali ele é uma pessoa muito sociável, ele fez vários grupos no mercado público. Isso aí, uma coisa leva a outra, gambrinos. E foi levando a vida. Ele tinha assim, essa empresa, né? Que ele trabalhava muito, saía cedo de casa, voltava à tarde, daí como saía muito cedo, já ia direto. A convivência, assim, o crescimento dos filhos até não foi tão participativo por este motivo. E o alcoolismo só agravou mais, né? Foi uma luta bem difícil, foram anos assim, que a gente participava disso, via, tentava de várias formas, até que ele viu que a família é o mais importante. Ele estava sem a família, né? Então, a gente deu todo apoio, né? Eu, meu filho, minha filha, seguimos toda a história dele, a participação dele na clínica, né? E foi assim uma surpresa para nós e para toda a família a recuperação dele. Sim, para toda a família, mas a esposa e os filhos. Mas nessa altura os filhos ainda deviam ser bastante pequenos. Isto é, também houve colaboração dos amigos, do grupo, da firma onde trabalhava, das empresas onde trabalhava. Todos colaboraram ou não nesse sentido? Quando ele foi para a clínica, os filhos já eram adultos, tá? E nos ajudaram muito, meu filho, a minha filha, né, com a convivência comigo. Eu fiquei um mês sozinho. A família dele me deu muita força também,
me levava a vários lugares, para a gente não perder esse vínculo. Quem também a gente não pode deixar de falar é o Diamantino e a Conceição, da Confeitaria Mateus, que viram o problema dele e ajudaram ele em termos de trabalho, deram uma licença para ele, né? Isso aí foi primordial, né? Que ele ficou internado um mês e não trabalhou, e eles deram maior apoio, receberam eles de volta. Isso aí são pessoas que a gente tem que agradecer também para o resto da vida. Como podemos ver, o contexto foi muito importante. Falou da Diamantino, da esposa dele, da mesmo a confeitaria Mateus, que todos ajudaram. E claro que os filhos mais do que isso, e a esposa ainda muito mais. E podemos dizer que o grupo familiar venceu. Hoje o César Miranda é uma das pessoas e figuras muito importantes de Porto Alegre, aliás da comunidade portuguesa de Porto Alegre, e até tem desempenhado e ocupado cargos importantes numa ou noutra associação. E agora ele nos aparece com um trabalho muito meritório, escrevendo livros. Já vai no 11º livro, não é assim? E agora mais uma pergunta que ainda não ouvimos, a voz da simpática Bárbara, um nome já muito conhecido. Então, Bárbara, e o seu depoimento sobre este ponto, a convivência com César Miranda antes e depois do alcoolismo? Você poderia fazer uma pequena digressão das suas impressões? Na época, então, que você gravou o caso, eu estava no ensino médio, então eu chegava em casa à tarde e ele estava dormindo, e quando ele acordava, então, que começava a beber, né? Depois, no final da tarde, quando eu retornava para casa, já estava naquele estado, né, muito triste, assim. Então foi bem difícil essa fase, mas sempre eu tive muita fé que a gente ia conseguir, que um dia ele ia se dar conta, ia querer se ajudar, né? A gente sempre quis ajudar ele, mas eu sei que é uma decisão difícil. Então a gente conseguiu isso, graças a Deus, ele aceitou. E hoje eu posso dizer que a nossa vida mudou muito, a gente é uma família muito feliz, muito unida, né? Temos nossos problemas, mas acho que isso uniu muito todos nós. Mais uma pergunta, você recomendaria este livro a quem e para quem? Eu recomendo para... Eu não li ainda, né? Tô curiosa para ler. Hoje eu li as primeiras páginas, já me emocionei bastante vendo, né, os depoimentos ali, os agradecimentos. Eu acho que para todo mundo que passou nesse período conosco, né, amigos, familiares, eu acho que é uma vitória de todos nós. Então eu recomendo para todo mundo que participou deste momento e que hoje comemora conosco. E o Adriano, na sua opinião, a quem recomendaria o livro? Eu recomendo para qualquer pessoa. Acho que o alcoolismo ele é uma doença e muita gente talvez não trate como uma doença, né? Então eu acho que é importante, é mais uma batalha que foi vencida com relação a essa doença, então qualquer pessoa pode ler, acredito que vai agregar a qualquer pessoa. E agora uma pergunta novamente à Helenara. E você agora que o livro saiu, qual vai ser o seu ato, a sua atitude na divulgação do livro de César Miranda, que é um livro que merece ser divulgado, merece ser lido e, portanto, ele tem que ser conhecido. Qual a sua ação neste ato? Olha, a gente tem comércio aqui, né? E eu sempre falo tanto de todas as qualidades dele, né? Agora mesmo vim mostrar para a mãe de uma amiga que não conhecia, nem sabia que ele escrevia, né? Então a gente é para amigos, se a gente souber de um caso parecido, para dar esperança para uma família, eu acho que é bem interessante, né? E hoje eu me lembrei que ele podia levar nos Alcoólatras Anônimos, né? Hoje eu estava pensando nisso. Ele participou e vai ser interessante que ele leve lá, que é um livro interessante para quem está terminando essa fase ou quem quer se livrar disso. Eu acho que é bem interessante. É um livro que estimula muito por causa da família e pela força que dá, que a pessoa vai saber que ela tem
que ela tem capacidade. O César viu que ele tem muita capacidade, que a capacidade dele estava perdida. Tem capacidade para cozinhar, tem capacidade socialmente, tem capacidade para escrever, e agora é que ele está vendo tudo isso. Ele foi um vencedor e nós também somos um vencedor, porque nós estamos com o César Miranda em tudo e para tudo. E nós vamos dar por terminada estas entrevistas, mais uma vez apresentando e recomendando aos leitores, aos ouvintes, que façam divulgação deste livro exemplar e, portanto, que merece ser lido por todos aqueles que convivem com alcoólatras ou pensam curar alcoólatras. César Miranda é um exemplo. O livro, portanto, é uma espécie de cartilha de como vencer o alcoolismo. E agradecemos a todos os presentes e até à próxima oportunidade.